une o nosso pensamento à espiritualidade presente. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, neste momento, que possamos estar unidos mentalmente, que possamos absorver mais esta proposta que esta obra nos traz e transferi-la, Senhor, do campo do intelecto para as reflexões mais íntimas, aprofundando o nosso entendimento dentro da proposta mediúnica. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite, que neste momento, nós possamos estar conectados, nós possamos estar unidos em pensamento, dentro de um mesmo campo vibracional, alcançando também objetivos espirituais, doando o ectoplasma que a espiritualidade trabalha em benefício de diversas almas carentes, doentes do corpo e do espírito, que sintonizadas em prece também pedem auxílio. Abençoe, Senhor, os nossos trabalhos, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então nós começamos na semana passada o capítulo 9, intitulado Possessão. É um cavaleiro doente, né, um daqueles 4 que tiveram presente lá no capítulo 3, se não me engano, que vieram à busca de um passe, receberam o passe, e como na época que essa obra foi psicografada, as casas espíritas trabalhavam com uma assistência, né? Algumas pessoas poderiam assistir os trabalhos, desde que vinculadas ao trabalho, que tivessem um entendimento. Não, meus irmãos, que a desobsessão seja fechada. Eu posso abrir uma exceção para que alguém assista a reunião? Posso, desde que ela preencha alguns requisitos que são básicos, ela entenda o que vai ocorrer lá dentro, que tenha uma finalidade a presença dela lá dentro, para que a reunião não se torne também um foco de curiosidade, onde diversas pessoas vão para assistir sem entender o porquê daquela reunião e, ao mesmo tempo, não fazer ideia da seriedade e do compromisso que cada um de nós precisa ter ali dentro. Neste caso, esse rapaz que era tratado na casa, com trabalho de passe, com a orientação evangélica, ele vai já sentindo mal, é recebido pelo trabalho de passe, e é concedido a ele ficar durante os trabalhos. Para que isso aconteça, é necessário toda uma estrutura física e de pessoas que saibam o que podem fazer nesse momento. Tanto que ele tem uma crise epilética de fundo obsessivo e a casa não se perturba com aquilo. Imaginemos nós na reunião mediúnica, tudo tranquilo, tudo em silêncio, e de repente, como acontece com ele, ele dá um grito, cai no chão, entra numa crise epilética, que ele fica com o corpo retorcido, cabeça vergada para trás, se debatendo todo, e os médiuns lá, tranquilos, sem curiosidade, sem preocupação, sem sentimento de pena, porque entendem o processo que ele está passando, solidários. Não aquelas pessoas que têm pena, coitado, é um infeliz, é um sofredor, não. É alguém que está quitando as suas próprias cotas. Então, é alguém que está no caminho, está colocando em ordem a sua própria vida. Então, é destacada ali Dona Celina, que vai socorrer, levam ele com mais 2 cavaleiros do passe para a sala de lado, ele vai carregado, porque ele está naquela crise onde ele não responde a nenhum estímulo, a nenhum movimento. Chegando nessa sala ao lado havia uma cama, ele é deitado na cama, e por alguns momentos ele padece a ação obsessiva, porque ele entra na crise a partir do momento que aquele espírito teve acesso. Era um pedido de aulos para que os estudantes da mediunidade, no caso André Luiz e Hilário Silva, nesta reunião, pudessem apreciar o fenômeno mediúnico em baixo teor.
Quando ele entra nessa crise, né, convulsiva e torturado por aquela entidade que o tomava, que tentava humilhá-lo, que exigia vingança, ele não consegue de forma nenhuma reagir, colocar para fora o que está passando. Ele está totalmente envolvido por aquele halo inferior da entidade. Nós paramos justamente na parte que fala que o insensível perseguidor como que se entranhara no corpo da vítima. Havia entre eles, além da capacidade mediúnica de Pedro, porque é um médium que está ainda preso a um teor muito baixo, a um teor obsessivo, havia uma afinidade emocional. Havia entre eles uma fixação mental do passado, de atitudes que conviveram junto, de quebra de confiança, que faziam com que eles tivessem todo um processo de afinidade. Lembra que o ódio é sempre um amor que não deu certo. É alguma coisa que foi feita de tal forma que abriu um campo para que criasse o ódio, o ressentimento, a amargura. E naquele momento, o obsessor pronunciava duras palavras, mas somente os espíritos que assistiam, nesse caso, Aulos, Hilário, André Luiz, Clementino, só eles percebiam. Aos olhos de qualquer pessoa, Pedro estava tendo apenas uma crise epilética. Aí alguém pode perguntar assim, mas por que não levaram ele, então, né, num neurologista? Nós vamos ver logo aqui para baixo que ele vai falar que ele tem a chamada epilepsia essencial. E o que é essa epilepsia essencial? É aquela que não tem uma justificativa orgânica para acontecer. A pessoa simplesmente, de uma hora para outra, ela gera uma crise. Esta crise é de origem magnética. O espírito, ao aproximar-se dele, retorna ao passado, ao sentimento de culpa e desenvolve nele toda uma humilhação pela ação que tinha sobre ele. Dona Celina, continua aqui André Luiz, afagando o doente, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Um médium que atendesse Pedro naquela aparente e realmente, né, na sintomatologia da crise convulsiva, observaria a presença do obsessor. Na mesma hora que ela está ali acariciando a cabeça dele, né, ele naquele estado já de grande dificuldade, ela percebe. Contudo, olha só a postura do médium. Permanecia alerta de modo a manter-se valorosa na condição de auxílio. Imaginemos se naquele momento, aonde ela está prestando ajuda, ela dá passividade ao espírito. Seriam dois necessitando de atenção. Então, há momentos para o auxílio espiritual e há momentos de se manter lúcido para alcançar um benefício maior. Um médium, ele tem que ter controle sobre a mediunidade, porque ele não vai ser instrumento em qualquer lugar e a qualquer hora. Lembramos que no livro dos médiuns, quando Allan Kardec trata dessa parte, ele diz que os espíritos, eles não estão à disposição de empreiteiros de sessões, daqueles que a qualquer hora e a qualquer momento se acham na condição de receber o espírito que for para atender, responder ou auxiliar. Eles têm funções no mundo espiritual. Então, eles têm compromisso conosco em determinadas horas, em determinados dias. Não que eles não possam nos socorrer em outros momentos. É possível? Claro que é. Mas nesse caso, ela está dentro do trabalho mediúnico. Ela podia, então, deixar ele lá, ele sentar na mesa e fazer uma evocação. Mas estava no planejamento isso. A entidade estava tomando aquele jovem doente numa cobrança.
Às vezes nós temos pressa em atender os sofredores. Uma pessoa está padecendo da obsessão, tem que atender. Não tenha pressa. Escute a orientação da espiritualidade. A obsessão, na maioria das vezes, é um chamativo para que se mantenha superior às correntes mentais do pensamento. Naquele momento, Pedro estava vencido pela entidade. Ela observa a presença do obsessor grudado a ele. No entanto, ela mantém a cautela para não se apassivar, a fim de seguir por si própria todos os trâmites de socorro. Ela não toma diretriz do trabalho. Pelo contrário, o dirigente era Raul Silva. Cabia a ele a decisão, porque ele está conectado a Clementino, diretor espiritual do trabalho. E naquele momento, Raul Silva pede a ele para auxiliar. Bondosa tentou estabelecer um entendimento com o verdugo, mas em vão. Então ela começa a conversar, né, meu irmão, por que você faz isso? Por que você persegue? Só que Pedro, pela sintomatologia que trazia, não conseguia expor nenhuma palavra. O desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos, sem acolher-lhe os apelos comovedores. E André Luiz conta o que ele dizia, né? Ele gritava, vingar-me-ei, vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos, bradava colérico. Repressões injuriosas apagavam-se na sombra porquanto não conseguiam exteriorizar-se através das cordas vocais da vítima a contorcer-se. O fenômeno da possessão é um fenômeno muito triste, mas ninguém entra nesse campo inocente. Nós vamos estudar dentro desse capítulo as responsabilidades que levaram Pedro a este tipo de sofrimento. Qual é o prognóstico? Como que isso melhora? De que forma que encontra caminho? Lembremos, não existe fórmula mágica para a desobsessão. Às vezes, as pessoas procuram, né, e falam assim, eu estou com um parente padecendo da obsessão. Leve o nome dele para a reunião, vamos fazer uma vibração, vamos libertá-lo disso. Não é assim. Os espíritos, para se libertarem dos seus oportunistas, dos seus obsessos, eles dependem de uma mudança de reflexão. E a desobsessão não promove isso sozinha. Ela alcança o ser espiritual, ela demonstra a ele uma proposta diferente, mas cabe a ele aceitar ou não. Cabe ao obsidiado melhorar o padrão vibratório ou não. Permanecia o cavaleiro plenamente ligado ao algoz que o tomara de inópio. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Acariciando sobre a fronte suarenta, Aulus informou compadecido. É a possessão completa ou a epilepsia essencial. Então, é um ser que, levado a um consultório neurológico, vai fazer uma série de exames e não vai encontrar um porquê. E eles vão colocar essa epilepsia de fundo emocional, e realmente estão certos. Porque é esta parte que está desequilibrada que acaba facultando a ele a crise epilética, que vai gerar comprometimento neurológico. Toda a crise epilética, ela vai causando uma série de agressões ao corpo físico. E futuramente ele vai ter cicatrizes neurológicas dessas crises que hoje ele tem por fonte espiritual. Nosso amigo está inconsciente, aventurou Hilário, entre a curiosidade e o respeito. Sim, considerando como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. É um momento que ele está acoplado a tal ponto
com determinado espírito que ele perde o controle do centro neurológico. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Aí a gente pode pensar assim, mas meu Deus, será que todos os médiuns estão sujeitos a isso? Depende. Depende daquilo que nós já plantamos lá atrás e estamos colhendo agora. Se estamos colhendo um trabalho mediúnico... Oi, pois não. Isso daí pode danificar, prejudicar a matéria, o cérebro? Tanto pode como vai prejudicar. Ele traz no perispírito uma má formação que, com o passar do tempo, por proteções magnéticas, ela vem aflorando e agora ela está ressentindo na matéria onde acontecem as crises epiléticas. E cada crise que ele tem vai fazendo uma pequena ferida nessa parte que lá na frente vai se tornar uma epilepsia dentro de uma outra característica, até que ele encontre a cura. Lembremos que o corpo perispiritual, quando traz deformações a nível de consciência e de culpa, ele precisa colocar para fora para alcançar o equilíbrio. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com alguém que fez um desrespeito à própria saúde, que tenha cometido algum tipo de suicídio, que tenha prejudicado o funcionamento de algum órgão. Ele desequilibra energeticamente a partir do corpo físico, transmitindo esse desequilíbrio para o corpo perispiritual. Numa próxima encarnação, o corpo perispiritual que está desequilibrado, ele vai transmitir novamente para o corpo físico, para que ele volte a ter equilíbrio. O que acontece com Pedro? Ele tem um problema de consciência muito grande, que levou ele a esse estado obsessivo. Ele foi alguém que agrediu e agora está sendo agredido. Então, ele tem um trauma, uma fixação mental, que toda vez que esta entidade que foi ferida por ele aproxima, ele entra nessa crise. E esta crise está expurgando energias, está danificando a parte neurológica. Então, ele vai atravessar uma encarnação sem os recursos neurológicos totalmente equilibrados. E mesmo assim, está caminhando para a cura. Porque a doença já é o princípio da cura. Quando a doença se manifesta, é porque o espírito doente começa a colocar para fora e começa a caminhar para a própria cura. Então, não adianta a gente tratar, né, de forma superficial. Claro que ele vai precisar de anticonvulsivantes, ele vai precisar de uma série de medicações para amenizar os choques que ele tem em cada crise. Mas é uma crise que tem origem, a princípio de tudo, no campo espiritual, no campo expiatório. Por isso que é uma possessão. É um resgate que ele traz. E dentro do campo mediúnico, que ele já possui do comprometimento, ele vai aos poucos digerir com essa entidade até que um dia ambos se perdoem. E aí o caminho para a cura fica mais fácil, fica mais próximo. E aí pode atravessar uma encarnação inteira? Pode. Pode atravessar 2 encarnações? Pode. Pode atravessar centenas de vidas, milhares de anos, porque enquanto não houver disposição para que alguém quebre o ciclo da vingança, do olho por olho, dente por dente, e nasça aí um novo sentimento da reconstrução, não há cura. Lembremos das palavras de Jesus. Ninguém sai desse mundo sem pagar centil por centil do que tem. Então, se eu estou pagando, seja pela privação, pela doença, pela perseguição, fique feliz, porque eu já estou quitando. Pior é estar me endividando mais.
Por isso que naquela conversa de Divaldo Franco, com uma mãe que estava com um filho, né, que o filho tinha sido assassinado, e ela estava revoltada contra Deus e contra o mundo, e foi buscar uma palavra de encorajamento, e ele pensou, meu Deus, o que que eu vou falar para essa mulher? Eu não consigo dimensionar a dor que ela sente. Então ele pede uma inspiração, e Joana de Ângeles, que coordena o seu trabalho próxima, disse a ele, Deus parabéns a ela. E aí ele ficou assim, né, naquela pensamento, falo ou não falo, né? E ela, o que que o senhor me diz disso? Então ele diz, né, olha, os espíritos pedem que eu cumprimente a senhora, porque a senhora tem um filho assassinado. Alguém que, de certa forma, pagou alguma coisa. Maior que a sua dor hoje é a mãe do assassino, porque esse se endividou muito mais e está plantando resgates para a própria vida. Então, se a gente absorver essa proposta do perdão, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, de suportarmos uns aos outros, a gente começa a pagar mais e a endividar menos. Dentro dessa proposta, a gente amplia recursos espirituais para convívio com os espíritos superiores. Não é fácil, até porque nós vamos entrar no drama de Pedro e vamos sentir na pele a dor do espírito prejudicado. E vamos entender o porquê da ação ser diretamente na mente, na consciência de culpa. Os centros motores do corpo estão desorganizados. Quem já teve a oportunidade de acompanhar uma crise convulsiva, vê que a pessoa não tem controle de nada. Ela não controla o corpo, ela não controla os músculos, ela não controla os esfíncteres, ela costuma se cortar ao cair, ela trava a mandíbula, porque ela está dentro de um choque que ela não tem controle neurológico do corpo físico. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios, as vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Toda pessoa que passa por uma crise convulsiva, quando ela retorna, é um momento muito difícil, que ela está aérea. E geralmente, quando acontece, né, forma-se uma turba em volta, e ela se sente envergonhada pela crise. É alguém que está realmente num tributo muito alto da sua própria consciência. Nós devemos respeitar aquele momento do doente, auxiliar dentro da nossa capacidade, dentro do nosso entendimento, se não soubermos procurarmos recursos por quem sabe auxiliar, mas respeitar acima de tudo, porque é algo realmente muito constrangedor para quem passa. Isto, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque em espírito está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Então, apesar dele atravessar essa crise inconsciente, espiritualmente ele sabe o porquê, o que está acontecendo, o que o espírito está falando. Então, quando ele desperta, ele entra numa depressão profunda, numa dor, numa angústia muito grande, porque ele sabe da trama espiritual que está sobre ele e busca naquela casa uma porta de salvação. Imaginemos a nossa casa espírita com um quadro desse. Estaremos prontos para auxiliar? Porque a gente vai falar assim, e se aparecer alguém lá, o que que eu faço? Eu mando para outro lugar? Hilário vai perguntar isso. Qual que é a função dele dentro desta casa? Aí Aulas fala, meu filho, ninguém vem aqui por acaso. Se a espiritualidade, de alguma forma, trouxe ele aqui,
porque aqui há pessoas que também têm responsabilidade na reconstrução da paz interior deste espírito. Então, quando a gente se abre ao atendimento, como nós temos lá no Aldernas nas quartas-feiras, todas as pessoas que vão em busca do passe, elas têm uma ligação com a casa. De alguma forma, elas empenham ali uma esperança. E cabe ao corpo de atendimento dessas pessoas, seja o atendimento fraternal, seja o atendimento de passe, a disposição mental e espiritual de atender com a melhor vontade possível, para intermediar o que há de melhor. Não é à toa que essas pessoas estão buscando. Geralmente estão buscando porque são inspiradas pela espiritualidade a buscar o recurso aonde o recurso está. Agora cabe a nós estender os braços e alcançar os recursos para intermediarmos aqueles que buscam. Diz André Luiz: fitei sensibilizado o quadro triste e perguntei com objetivo de estudo. De vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, será lícito considerar o fato sob o nosso exame como sendo um transe mediúnico? É a pergunta de André Luiz. Se nós vamos buscar Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Médium é aquele que está intermediando um pensamento que está no plano dimensional desencarnado com o plano dimensional encarnado. Se pegarmos esse conceito, médium é aquele que está sendo intermediário de algum tipo de mensagem, seja ela de alto teor vibratório ou de baixo teor, Pedro é um médium. Ele está sob a ação de um espírito que está humilhando, que está tentando se vingar, que está tentando matá-lo, mas ele está sob a ação, porque o processo obsessivo é um processo mediúnico. É a ação de uma mente interferindo em outra. Aí nós caímos na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona se os espíritos, eles interferem nos nossos pensamentos e atos. Eles interferem a tal ponto que eles é que nos dirigem. Então, nós exercemos mediunidade em todos os momentos da vida. Quando nós escolhemos um filme para assistir, fazemos ligações mentais. Quando nós escolhemos uma matéria para ler, fazemos ligações. Quando nós abrimos a internet e buscamos algum tipo de mensagem que nos atrai mais, nos ligamos a sítios de pensamento com aquela mesma natureza, e nesse momento estamos intermediando outras mentes. Quando estamos sob a ação obsessiva, onde os espíritos delimitam o nosso comportamento, estamos sob a ação mental dos espíritos, estamos sob a ação mental mediúnica. Eu me lembro do livro Devasão do Invisível, de Ivone Pereira, e ela conta que adentrou um campo no mundo espiritual, e ali ela via uma série de espíritos que discutiam como agir sobre a Terra, aonde buscar as mentes que estariam afinadas com eles, justamente através de qual campo? Da intuição, da inspiração. Nós temos também, numa das obras de André Luiz, quando eles adentram um bar, e lá no final do bar havia um homem que estava sentado a uma mesa com uma garrafa de bebida, com alguns aperitivos, e ele estava compondo uma música vulgar, uma música comum, e naquela composição que ele via uma entidade que estava quase que psicografando a música, dividindo a autoria, transe mediúnico de baixo teor. A finalidade ali era uma música comum, usando justamente o que? O recurso da influenciação mental. Por isso, Allan Kardec estava certo. Todos somos médiuns.
No momento de briga, de discussão, somos médiuns da invigilância, porque o que vai surgir da briga depois é de responsabilidade daqueles que conhecem a verdade. Embora ativo na tarefa assistencial, o instrutor respondeu: sim, presenciamos um ataque epilético, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porque verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Então, mesmo naquele quadro, nós tínhamos um transe mediúnico e, como era para a aprendizagem dos espíritos, foi permitido que acontecesse naquela noite. E fixando o par infeliz em contorções, acrescentou: nessa aflitiva situação, achava-se Pedro nas regiões inferiores, antes da presente reencarnação, que lhe constitui uma bênção. Vamos devagar nas palavras de Aulos, né? De repente, a gente tem um filho num quadro desse, que é muito mais doloroso do que enfrentá-lo quando a gente tem dentro da própria casa. E aquela encarnação limitada, aquela reencarnação, às vezes, com toda essa dificuldade, ou mesmo dentro do quadro de epilepsia, é uma bênção para o espírito. Porque fora do corpo físico, a ação que esse obsessor tinha era muito grande, era muito violenta. A encarnação lhe faculta uma proteção que o corpo físico ainda é um escudo às vibrações inferiores. Imaginemos se Pedro, no auge dessa obsessão, cometesse um suicídio. Estaria caminhando para um buraco muito maior do qual está tentando sair. Então, são encarnações de um valor imensurável. E ele ainda coloca aqui, ó, por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Presentemente, melhorou. Como ocorre em muitos processos semelhantes, os reencontros de ambos são agora mais espaçados. Então, houve uma melhora muito grande com a reencarnação. Quando ele reencarna, o obsessor perde por um momento, até que novamente o reencontra e de tempos em tempos, de momentos em momentos, ele alcança o campo mental de Pedro e o submete às crises epiléticas, dando asa ao fenômeno que observamos, em razão de o rapaz trazer ainda o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. Se nós quisermos fazer uma avaliação, né, da nossa vida passada, basta a gente fazer uma análise honesta da nossa vida atual. Com quem estamos, que tipo de família construímos, o tipo de profissão que nós dedicamos, e nós vamos começar a notar certos campos de responsabilidade. Pedro, que trazia um processo obsessivo muito grande, trazia consigo uma responsabilidade muito grande. Alguns médiums que trazem um grande compromisso na área da mediunidade também têm um passado a resgatar muito grande. Nós estudamos, por exemplo, na biografia do médium Peixotinho, ele contava que no seu passado havia sido uma pessoa com um comportamento nada aconselhável, né? Um comportamento bárbaro, na atitude de cobrar dos outros algum tipo de informação. Ele era um soldado e ele tinha a responsabilidade de buscar a verdade daqueles que eram presos. Então, ele costurava uma pele molhada, né, de algum animal no corpo da pessoa viva e
amarrava essas pessoas no sol. À medida que o sol secava aquela pele, ela ia encolhendo e ia rasgando a pele daqueles que estavam amarrados. Então, eles confessavam até o que não tinham feito. E ele atravessou, né, uma encarnação em atitudes dessa. Então, ele foi para o mundo espiritual com grande dificuldade e trouxe um compromisso de curar centenas de milhares de pessoas. Algumas que passaram pela sua atitude e outras que lhe angariariam mérito para um desencarne mais consciente. Então, ele vem com aquela mediunidade de efeito físico fantástico, onde diversos espíritos materializavam através dela e operaram cura. E com uma asma, né, que levou ao desencarne, que era justamente aquela sensação de dor extrema que ele havia causado às pessoas que o perseguiu. Vários obsessores que ele teve em vida foram tratados através da mediunidade. Então, a mediunidade, ela é uma bênção de resgate. Se ela está baseada num teor infeliz, presa à doença, cabe a paciência do grupo, da casa espírita no tratamento. Nesse interim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra, Dona Celina, com auxílio de nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. Novamente a prece. A prece é o maior recurso que nós temos. Quando as palavras não alcançam, quando o exemplo não arrasta, a prece. Naquele momento, como Dona Celina não alcançava nenhum tipo de ajuda, ela, inspirada pelo próprio Aulos, nosso orientador, diz aqui André Luiz, ela faz uma prece. As frases da venerável amiga libertavam jatos de força luminescente a lhe saltarem das mãos e a envolverem sensações de alívio os participantes do conflito. Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. Se nós soubéssemos, né, o que a prece é capaz de fazer. Quando nós temos, por exemplo, um filho doente, o que a prece pode proporcionar? Porque ali não são só palavras, tem todo o sentimento de mães e pais envolvidos na restituição. Nesse momento, ela abraça aqueles dois num único corpo e ora pedindo a Deus que eles pudessem ser beneficiados, e a energia daquela prece consegue desconectar o obsessor. Ele, como que anestesiado, ele afasta-se da vítima que cai num sono profundo. Guardas e socorristas conduziram o obsessor, semi-adormecido, a um local de emergência, a um outro setor da casa. E enquanto Dona Celina ministrava um pouco de água fluidificada à genitora do enfermo, chorosa e assustadiça, retornamos à conversação cordial. Apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Perguntou Hilário. Pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que antes de ser um médium, na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Então, nós não vamos classificar ele como médium, ele está num transe mediúnico de baixo teor, porque médium, na acepção da palavra, seriam aqueles que estão prontos para o trabalho da desobsessão. Ele é alguém que traz uma mediunidade torturada pela possessão e que precisa de muito tempo, muito carinho e muita ajuda para se reequilibrar.
mas não poderá cogitar o próprio desenvolvimento psíquico? Olha a pergunta de Hilário, né? E essa pergunta aí eu gostaria de refletir um pouco sobre ela, porque nós vemos várias pessoas que estão em processos obsessivos e se nota a presença de espíritos e algumas pessoas acabam precipitando em levá-las aos trabalhos mediúnicos para compromissos de desenvolvimento. E Aulos, sorrindo, né, responde: desenvolver, em boa sinonímia, quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim, compreendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Então, Pedro estava naquele trabalho porque ele foi buscar ajuda, ele não é um frequentador da desobsessão. Lá atrás, nós vimos que 4 pessoas bateram a porta e foram atrás do passe. Ele já estava passando mal lá no comecinho do capítulo. André Luiz fala, né? Um companheiro que estava incomodado e aflito, que articulava palavras que eu não conseguia registrar com clareza. Ele já estava sob a ação do espírito, apesar dele estar distanciado dele, e estava ali em busca de auxílio. Então, ele estava presente naquele dia da desobsessão porque ele buscou auxílio. Ele não é um médium que frequenta os trabalhos. Ah, mas a nossa casa não tem condições, eu não tenho pessoas para esse atendimento. Ótimo, nós vamos fazer o passe e encaminhar para casa. Agora, como nesta época era comum que as desobsessões tinham assistência, ele foi tomar o passe e era convidado a assistir os trabalhos. Também uma casa que oferece segurança mediúnica para qualquer tipo de ação. Não se constrói paredes, diz Aulos, né, sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então. Quer dizer, só depois que ele reencontrasse o equilíbrio orgânico, que ele conseguisse perceber a ação obsessiva sem entrar em crises epiléticas, ele estaria em condições de ser classificado como médium. Até então, ele tem um transe mediúnico. Alguém vai falar, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é porque ser médium dentro de uma casa espírita é ter condições de prestar auxílio. Chegar num processo obsidiado, mesmo tendo faculdades mediúnicas, não me credencia a ser médium, a estar apto a dar comunicações espirituais. Se é assim, é o pensamento de Hilário, que não era espírita, né? Não resultará infrutífera a sua frequência nessa casa? Você não pode ser um médium. Você não pode desenvolver. O que vem fazer aqui, então? É a pergunta que talvez nós faríamos, né? Qual que é a utilidade da presença dele aqui dentro? E Aulos fala assim, de modo algum aqui recolherá forças para refazer-se, assim como uma planta raquítica encontra estímulo na sua restauração no adubo que lhe oferecem. Dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho. É muito clara a posição de Aulos. Não é o trabalho de hoje que vai auxiliar. Hoje ele veio atrás do passe, permaneceu, teve a comunicação de baixo teor para que vocês pudessem assistir e aprender, mas o que vai fazê-lo progredir são o contato de amigos orientados pelo Evangelho. São reflexões de perdão, ele se perdoar e plantar uma semente nova no seu próprio obsessor. Lembra de Divaldo Franco? 40 anos padecendo da obsessão, trabalhando com espíritos superiores que nunca interviram. Não, vamos tirar esse obsessor para que seu caminho seja mais tranquilo. Que nada. Pelo contrário, eles estavam ali, mas
permitiam a ação para que ele pudesse se reencontrar, crescer, amadurecer, reconstruir o passado. E ele tem a oportunidade, porque Deus nunca nos priva da oportunidade da reconstrução e abraça ela com humildade. Aí ele vence o obsessor, que se torna um daqueles que o auxiliam, principalmente no conhecimento, né, evangélico, que era um conhecimento que ele detinha, apesar de não ser um espírito moralizado. Ao contato dos amigos pelo evangelho, ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, porque na reunião pública, quando nós chegamos lá, nós carregamos os nossos obsessores tudo. Alguns inconscientes entram conosco e permanecem ali. E na proposta do evangelho que é dada na palestra, na reflexão, na leitura, alguns desconectam de nós e permanecem internados na casa. Outros ficam lá do lado de fora, tentando prender a nossa mente em teias totalmente ligadas à hipnose vulgar. Mas quando nós estamos circunspectos no estudo, saímos dali com uma nova proposta mental e eles não acham mais conexões com a nossa mente. Então, é o contato com o Evangelho, a reflexão que ela proporciona, a melhor cura para mudar padrões vibratórios da nossa mente. Valores em matéria de compreensão e serviço, modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais. Gradativo por quê? Quanto tempo leva? Não sei. Quanto tempo você tem para curar uma obsessão? Depende. Porque vai depender da disposição dos espíritos envolvidos, tanto do obsessor quanto do obsidiado. Tanto daquele que errou, como daquele que agora está sendo cobrado. De perdoar, de renovar atitudes mentais, de aceitar a dor, a limitação, de agradecer a Deus o processo, para que aos poucos reequilibre as energias danificadas. Sobrevirá, então, um aperfeiçoamento de individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde, não quer dizer nem que seja nesta encarnação, tão cristalina quanto desejamos. Salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores em foco expressam melhoria e recuperação para ambos, porque na imantação recíproca em que se veem as ideias de um reagem sobre o outro determinadas alterações radicais. Se nós não formos os primeiros a mudar uma plantação, a colheita será a mesma. Quando nós tínhamos a proposta do olho por olho, dente por dente, a justiça era um ciclo fechado, porque aquele que fez mal recebe o mal, e aquele que recebe o mal, por sua vez, faz mal a outra pessoa, que recebe o mal, e nunca que isso acaba. Quando entra o perdão, quebra-se o ciclo. Aquele que foi prejudicado olha o seu próprio passado e vê que não existe injustiça. Pode ter pessoas injustas, pode até ter injustiça, mas não há injustiçados. Nós sempre colhemos aquilo que já plantamos, na atual existência ou em existências passadas, porque elas são solidárias no todo. Diante de nossa atitude cismarenta, né, no exame das questões complexas a que nos sentimos rodeados, Aulus ponderou. Aparelhos mediúnicos valiosos, naturalmente, não se improvisam. Essa palavra improvisar não existe na espiritualidade. Eles vão cristalizar, transformar, melhorar, mas nunca improvisar. Então, nós temos, por exemplo, Pedro,
um médium que está preso ao baixo teor pelas questões obsessivas. Um dia, liberto disso tudo, médium de grande ação. Não há garantia que isso ocorra nessa existência. Agora, há algo que ele pode fazer e que está ao seu alcance: é entender a própria dor. É agradecer a Deus as limitações. É entender o porquê e para que está sofrendo. Isso faz com que o sofrimento seja abreviado, porque se nós aprendermos o para que estamos sofrendo, o sofrimento deixa de ter importância. Ele já alcançou o objetivo. E sem amor e devotamento não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis na tarefa mediúnica. Nós pulamos uma partezinha aqui, né? Com todas as edificações preciosas, reclamo 4 passos para os médiuns. Primeiro, esforço. Ninguém vai ser um bom médium sem se esforçar. E esse esforço não é externo, não, na maioria das vezes ele é interno. É o esforço da compreensão, é o esforço da tolerância, é o esforço da boa vontade, é o esforço de não se importunar com tudo aquilo que ainda nos aborrece. É uma luta constante, é o primeiro passo, o segundo é o sacrifício. E quando a gente pensa em sacrifício, a gente pensa em algo que nos custa a vida. Porque Jesus disse: quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Viver com Jesus é morrer para o mundo. É uma proposta complicada. Eu me lembro na conversa que ele tem com o evangelista João no livro Boa Nova, ele fala: João, é impossível para o homem viver para as alegrias da terra e para as virtudes do céu. É necessário que ele tome uma atitude. Aqueles que seguiram com Cristo sacrificaram a própria vida física, como Pedro, como Estevão, como Paulo. Hoje o nosso sacrifício é muito mais tranquilo, que ele é um sacrifício de escolha. Eu não vejo sacrifício em ir 3, 4 vezes por semana a uma casa espírita. Pelo contrário, eu vejo sacrifício quando a gente tem que mudar algo que a gente não gosta, destruir o próprio orgulho, o interesse pessoal, o egoísmo. E esse é o segundo passo para nos tornarmos médium. O terceiro é a coragem. Porque um médium precisa ter coragem. Ele tem que quebrar as suas ilusões e admitir as verdades espirituais. Fazer essa transição de tal forma que nada seja mais importante e mais verdadeiro na sua vida que o seu compromisso com a própria mediunidade. Ser médium dos espíritos superiores exige de nós coragem, respeito a todos os espíritos, mas a coragem daqueles que estão iluminados pelo Criador. E o último ponto que Aulos coloca, o tempo. Ninguém vai se tornar médium superior da noite para o dia. Ah, nós trouxemos aqui um companheiro que já é um médium ostensivo, é um gerador de fenômeno. É alguém que tem facilidade de produzir fenômeno. Não quer dizer que seja um médium aproveitável. Porque se ele não estiver baseado no esforço, no sacrifício, na coragem e amadurecer com o tempo, ele produzirá, sim, mas frutos que não estão amadurecidos para serem consumidos. Nós que estamos estudando é uma obra voltada para. Eu acho que houve algum problema lá.
É, Temos... Tarcísio Sumiu. sumiu. Tá, Foi Rita, continua, abduzido. Foi abduzido. continua aí, Rita. Você está na tela principal, agora você conduz a reunião. Eu não vou esperar ele voltar. Está na hora. Está quase na hora de fazer a prece. A prece eu faço. Vou esperar um pouquinho, né? Outro dia aconteceu isso comigo no estudo, eu e a Neuzélia. Ela continuou, Neuzélia, cadê ela? Tá aí? Internet também deu problema. Outro dia ela ficou sozinha, não deu bala lá. Vamos aguardar. Rita, é com você mesmo. Pode. Tarcísio abandonou tudo. Não, me ajuda aí. Caído a internet dele. Deve ter caído algum problema lá. Vamos continuar, então. Eu perdi a noção onde é que ele estava aqui. Até onde que ele leu? Olha, eu acho que são 7h03. 7 horas. Já está na hora. Dos itens, né? Esforço, sacrifício, coragem e tempo, que a gente não vai ter mediunidade cega sem essas 4 situações. É o grande problema que a gente tem, né? A gente o esforço, né? O tempo, acho que é o nosso maior problema. A gente quer tudo antes da hora, né? Uma pressa danada, né? Que é o resultado para ontem. E é tudo um processo, né? É tudo um processo. Se a gente olha os grandes médiuns como exemplo, a gente percebe claramente isso, né? O Chico, Divaldo, quantas lutas eles tiveram que traçar, né? Antes de chegar aonde chegaram. Só que a gente quer começar justamente do lado contrário, né? Sem esforço, sem coragem, sem sacrifício. Queremos continuar levando a mesma vida e produzir fenômenos maravilhosos. E as duas coisas são incompatíveis, né? Igual ele estava falando do livro Boa Nova lá, né? Não tem como servir a 2 senhores. A gente tem que fazer essas escolhas. Cada escolha é uma renúncia, né? Meu Zé também está sem som. Não, depois ele continua falando, ó, e sem amor e devotamento não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Então, além disso tudo, a gente, de todas essas, do esforço, do sacrifício, da coragem, do tempo, o que a gente tem que fazer? Acoplar tudo isso, né, o amor e o devotamento, que é um desafio também, né? Devotar-se à causa, né? Com muito... Simples assim, né? Simples assim. Não é uma lista grande, é uma lista pequena. É só isso que a gente precisa fazer. Outro dia nós estudamos a questão da casa mental, né? Se você ficar só no passado, a gente estuda a casa mental achando que você tem que ficar só na casa superior, e não é. Você tem que andar na casa inteira. A casa tem que estar toda arrumada, né? Tem que olhar o passado, tem que viver o presente e pensar no futuro. E quando a gente fica... falar ali, Rita, quando ele falou assim, no processo ali do Pedro, quando ele começa a entender a própria dor, né, que é justamente o alicerce lá da casa mental, né, quando a gente começa a perceber que tem uma imperfeição, que tem um motivo para aquele sofrimento, a gente já é o início do caminho. O que a gente tenta fazer é ignorar aquilo que a gente realmente é e efetivamente aí a gente não consegue caminhar. Porque se eu não sei do meu lado sombra, então eu vou acreditar que eu sou uma pessoa com virtudes que na realidade eu ainda não tenho.
elas estão lá em mim, né? Como um ser perfectível que a gente é, mas tem que caminhar buscando, né? Entendendo assim, eu ainda tenho defeitos, preciso trabalhar, né? Aprimorar esses defeitos, ter entendimento a respeito daquilo e buscar. Mas o que já dá para eu fazer, né? É. Dentro disso. E até mesmo para entender o outro, né? Quando você entende a história do outro, a limitação do outro, você consegue ajudar mais através do entendimento e não da crítica. Porque às vezes a gente, numa casa, onde às vezes o médium ou alguém da casa não. Ou até mesmo na nossa relação mesmo, alguém que você vê que não age de acordo, ou não de acordo com o que você imagina também tem isso, né? Você vai pensando naquilo e se você conhecer a história, da onde que veio, por que ela age daquela forma, você consegue ter um entendimento melhor. Né? Então, por isso que a gente está. Tudo isso aqui, se você não sabe a história toda, como é que você pode ter alguma opinião, ou pelo menos, nem tanto para julgar, mas para ajudar? Até para ajudar, você precisa saber. Porque senão você não tendo o conhecimento necessário, você não tem como colaborar com a pessoa, né? Meninas, acho que nós vamos ter que encerrar mesmo sem o Tarcísio. Acredito que sim. São 7:02, né? Deve ter tido algum problema. Né? Tá gravando, né? Então vai terminar. Alguém faz a prece? Cileia. A Cileia tá aí também, gente. Cadê a Ângela? Ângela? A Angela não tá, não. Oi, gente, tudo bem? Oi, Silé. Assume a prece aí, Silé. Vou fazer então para a gente terminar. Então, tá. Querido Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para aprender um pouquinho, para se conectar um pouquinho com as verdades do Espírito, para refletir um pouquinho sobre o caminho da nossa vida, sobre as decisões que estamos tomando, sobre as relações que estamos tendo, como nós estamos nos portando, se está em sincronia com o Evangelho do Cristo. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de conhecimento e reflexão. Nós pedimos bênçãos para a semana que se inicia. Agradecemos imensamente a oportunidade dessa reunião, de rever os amigos, de estarmos juntos, apesar de tudo. Fique em nossos corações, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Fica com Deus. Boa semana para nós. Deus. Boa semana. Beijão. Beijo, tchau. Vou ficar na reunião.